Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está falando com o Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de direito sucessório. Vamos trabalhar especificamente com herança jacente. É sobre isso a gente vai entender herança jacente e herança vacante. Vamos trabalhar com as situações sem perder tempo. Vamos dividir a tela. Tela dividida, eu acho. Vamos lá. O Código Civil está aqui aberto e você já sabe que a gente vai falando e vai construindo a aula junto com você. Perfeito? Bora lá. O tema de aula, então, é herança jacente. Do que estamos falando? Estamos falando da situação, e pelo menos a gente está tratando até agora, seja o sujeito herdeiro, seja por intermédio de testamento, geralmente, quando o sujeito morre, nós já sabemos quem serão os destinatários do patrimônio do indivíduo. Se uma mãe morre e possui 10 filhos, nós já sabemos que eles são herdeiros necessários, salvo nas causas de impedimento, se houver, que nós já trabalhamos. Esses indivíduos, eles irão herdar, significa dizer que aquele patrimônio daquela mãe, daquela falecida, será repartida entre os herdeiros. Mas pode existir situações em que o patrimônio fica desassistido, o patrimônio, depois do falecimento do indivíduo, ele fica sem nenhum tipo de cuidado. E o Estado precisa saber quem é e quem são as pessoas para que haja a partilha. Podem existir situações em que o sujeito morre, não se sabe quem são os herdeiros, e aí fica a pergunta: o que fazer com aquele patrimônio? Como administrar aquele patrimônio? E é sobre isso exatamente que vamos falar. Qual é o conceito de herança jacente? Estamos trabalhando aqui com a hipótese de que a herança existe, ou então a herança existente, mas não se sabe quem são os seus destinatários. Em outras palavras, eu estou dizendo que o falecido é a mesma coisa, sendo dita de outra forma. Que o falecido, ele não deixou, porque ele poderia ter deixado, ele tem liberdade para formalizar testamento, ele não deixou, o falecido não deixou testamento, e os prováveis herdeiros, vou botar herdeiros, e os herdeiros são desconhecidos. Nós já vimos nas nossas primeiras aulas que a partir do momento que há a abertura da sucessão, a partir do momento do evento morte, há a transmissão automática do patrimônio para os seus herdeiros. E por que há esta transmissão automática? Como nós já dissemos lá atrás, essa transmissão ocorre porque o patrimônio não pode ficar sem dono. O patrimônio não pode ficar desassistido. Perfeito? Então, olha que coisa legal. Pode acontecer do patrimônio ficar desassistido e não é interessante para o Estado. Tanto que, aqui cabe uma observação, a existência de você positivar esse tipo de situação, no caso de herança jacente, é exatamente o interesse do Estado em evitar o perecimento do patrimônio. É evitar o perecimento do patrimônio, mas também resguardar futuros direitos. Ou direitos de indivíduos que ainda nem sabem que possuem determinados direitos. Onde é que está previsto? Qual é a previsão legal da herança jacente? Nós vamos trabalhar aqui, o Código Civil está aberto. No Código Civil de 2002, a herança jacente está prevista no artigo 1819 e seguintes,
do Código Civil. Eu vou colar aqui, mas a gente só vai ler ao final o artigo 1819 e seguintes do Código Civil. O Código Civil está aberto, mas para que eu não precise fazer isso novamente, herança jacente. Estamos na nossa ordem tranquila da nossa disciplina, tanto que o assunto da próxima aula é petição de herança, a gente vai falar sobre isso. Bora lá. E é o seguinte: qual é a natureza jurídica? Antes da gente ir para o Código Civil, você já sabe aonde está previsto. Qual é a natureza jurídica da herança jacente? Então é bacana a gente pensar que a doutrina, quase que uníssona, concebe a herança jacente enquanto uma massa patrimonial. Significa dizer que é um bem, é uma pessoa jurídica despersonalizada. Despersonalizada. Significa dizer, portanto, com outras palavras, que essa massa patrimonial, ela não possui personalidade jurídica. Agora, olha que coisa interessante. Embora uma massa patrimonial despersonalizada, espera aí que eu não saio errado aqui. Embora uma massa patrimonial despersonalizada, é importante a gente pensar que a herança jacente, ela pode compor o polo ativo e o polo passivo de demandas judiciais. Isso, inclusive, vou botar essa observação, porque há uma previsão ali no CPC, no artigo 75, inciso 6 do CPC, que possibilita que a herança jacente ou vacante, que a gente vai entender o que é, porque há essa possibilidade de conversão, há, na verdade, essa conversão, a herança jacente ou vacante podem compor o polo ativo e passivo de demandas judiciais. Significa dizer, portanto, que credores, e tem essa previsão no Código, que credores podem, por exemplo, executar a herança jacente, para que o seu crédito possa ser cumprido, para que aquela obrigação, seja ela qual for, de dar, fazer ou não fazer, seja cumprida. Então é bacana a gente pensar que, embora massa patrimonial destituída de personalidade jurídica, pode compor, sim, o polo ativo e o polo passivo de demandas judiciais. O que é que acontece com a... Antes de ler o Código Civil, tá? Estamos aqui no tópico 3, vamos para o tópico 4. O que é que acontece com a herança jacente? Muito bem. Se o sujeito morre, não deixa testamento, e não se sabe quem são os prováveis herdeiros, quem é que tem interesse naquele patrimônio, caberá ao Estado formalizar a arrecadação do patrimônio do indivíduo. Então, a primeira etapa é o Estado mover a ação, buscando a arrecadação do ativo e do passivo do indivíduo, e após essa arrecadação, o próprio Estado, ele indica vou botar essa observação, um curador para administrar, cuidar e zelar daquele patrimônio que ainda está sem dono. Tudo isso para quê? Para poder, toda essa arrecadação e movimento do Estado é para resguardar o interesse de herdeiros. Então, você arrecada o patrimônio, nomeia um curador, e esse curador vai cuidar e vai zelar do patrimônio. Perfeito? É interessante a gente pensar que o curador de um patrimônio, ele possui os poderes de posse, agora não todos. Ele não pode utilizar seu bel prazer, ele fica responsável por qualquer coisa que venha acontecer com aquele patrimônio. Existe uma responsabilização e uma responsabilidade atrelada a esse depositário. Atrelada, eu estou falando depositário, mas vamos utilizar o termo correto, atrelada ao curador. Perfeito? Olha que coisa interessante. Digamos que, e a gente vai falar de prazo, porque é muitíssimo importante. Digamos que, dentro do prazo estipulado em lei, ninguém, e o Estado formalizou a procura,
ninguém foi encontrado. O que é que vai acontecer com essa herança? Essa herança, ela vai ser transformada. Haverá uma conversão. Então, haverá uma conversão da herança que é jacente em herança, vou botar em caixa alta, vacante. Uma herança vacante é uma herança que buscou seu dono e não se achou. Não possui dono para aquela herança. E se ninguém apareceu, vamos colocar isso. Ninguém. Opa, sem caixa alta. Ninguém apareceu. O que vai acontecer? Aqui quem vai dizer é o artigo 1820 do Código Civil. E eu já acho que a partir de agora já cabe aqui a gente falar da consequência dessas conversões e ler o que estamos falando aqui no próprio Código Civil. Bora lá comigo? Herança vacante, herança jacente. Falecendo alguém sem deixar testamento ou herdeiro, então você já entendeu o nosso conceito. Os bens da herança, depois de arrecadados, então essa é a primeira etapa do Estado, é formalizar a arrecadação do patrimônio. Ficarão sob guarda e administração de um curador. Após a arrecadação, então o Estado vai dizer o que é que tem no nome de fulano de tal, vai formalizar essa arrecadação e vai nomear alguém para ser o curador desse patrimônio. Esse sujeito vai guardar o patrimônio e vai administrar esse patrimônio. Não são todos os poderes atrelados à posse, perfeito? Então vai nomear o curador, isso você já viu comigo, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou declaração de sua vacância. Nesse artigo, por isso que a gente não leu antes, porque se eu tivesse lido esse artigo logo no início, você não ia entender o que é vacância, você não ia entender o que é curador, você não ia entender o que é arrecadação, por isso que a gente seguiu essa sequência. Agora, bora ver, dentro dessa estrutura do Estado, dessa arrecadação, quais são os atos que são praticados. Porque olha que coisa legal, nós fechamos o artigo 1820 falando de quê? Falando dessa convergência, dessa conversão de herança jacente para vacante. Ninguém apareceu. E agora? Bora ver primeiro os atos que são formalizados pelo Estado. Praticadas as diligências de arrecadação, serão expedidos editais na forma da lei processual. Então é bacana você saber que o sujeito ele é procurado, perfeito? Depois de feita essa arrecadação, é formalizado editais. Cadê? Opa, editais. Eu fiz alguma coisa que eu nem sabia que dava para fazer. Feita editais, deixa eu tirar isso aqui. Na forma da lei processual. E olha o prazo. Decorrido o prazo de 1 ano, aqui eu estou falando do prazo de conversão, pelo amor de Deus. Prazo de conversão de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, será a herança declarada vacante. Então, essa daqui cabe essa observação. Bora voltar aqui. Qual é o prazo? Prazo para conversão. 1 ano da primeira publicação do edital. Gente, isso aqui é muito importante, porque tem prova de concurso público que coloca 1 ano. É um prazo fácil de você poder decorar dessa conversão de herança jacente para vacante. Mas é um prazo a contar não da abertura da sucessão, mas da primeira publicação de edital. Perfeito? Vem comigo. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas nos limites da força da herança. Entenda que nós expandimos o entendimento do artigo 1821. Em qual tópico, Ricardo? Quando nós dissemos qual é a natureza jurídica da herança jacente. Por quê? Porque olha que coisa legal. Se você já sabe que é uma massa patrimonial despersonalizada, você tem que saber que pode compor polo ativo e passivo de demandas judiciais, sejam elas quais forem. Então, significa dizer, expandindo, inclusive, que credores poderão ajuizar ação para verem os seus créditos, a sua obrigação adimplida, a sua obrigação cumprida. Perfeito? Por isso que nós falamos de natureza jurídica na herança jacente. Vamos, antes do artigo 1822, trabalhar aqui, porque aqui a gente já trabalha com outro prazo, aqui uma outra observação lá embaixo.
com que nós já trabalhamos, aliás, não trabalhamos, o artigo 1823, porque olha que coisa interessante. O último artigo, falando de herança jacente e vacante, ele traz uma inovação legislativa. No primeiro Código Civil, você não tinha essa observação, que nós temos agora no novo Código, no Código Civil de 2002. Olha que coisa interessante, vamos trabalhar aqui só com uma hipótese. Nós estamos trabalhando aqui com a hipótese de que não se sabe quem são os herdeiros e não se deixou o testamento. Mas pense aqui comigo, se todos os herdeiros renunciarem, é possível? É, porque você já trabalhou com renúncia de herança. Se todos renunciarem e não tiver mais herdeiros, pergunto para você, pode ser considerada uma herança jacente ou você converte já automaticamente em herança vacante? Primeiro eu vou botar aqui uma regra. Qual é a primeira regra? Por regra, anote isso. Primeiro é jacente e depois torna-se vacante. Entendeu qual é a regra? Você está entendendo. Agora, tem uma observação. O artigo, vou até copiar ele aqui. O artigo 1823 mudou a regra. Olha que coisa interessante. Se todos os herdeiros renunciarem, vou até botar esse artigo aqui, você não precisa passar pela etapa de herança jacente. Você automaticamente já concebe, já declara enquanto vacante. Então, se todos os herdeiros renunciarem e não houver mais herdeiros, declara-se vacante automaticamente. Não é legal isso? Declara-se vacante. 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 Automaticamente. Se todos renunciarem. Isso daqui fez por bem o legislador. E por que fez por bem? Porque há a possibilidade de, embora se saiba, de você trabalhar com uma hipótese análoga à jacência e à vacância. Porque é uma hipótese que você sabe quem é, mas você não tem dono. E aí estamos trabalhando com situação híbrida, cuja consequência é a mesma. Mas agora você tem que me perguntar, porque o último tópico de uma aula dessa é você me perguntar, Ricardo, quais são as consequências da jacência e da vacância? Qual é a consequência? Se você não tem, você já sabe que a consequência da jacência, depois de um ano, é tornar a vacância. Mas, Ricardo, o que é que vai acontecer com o patrimônio se você não souber quem é? E quem fala sobre isso é o artigo 1822 do Código Civil, sem perder tempo, porque ele é bem elucidativo. Bora para o artigo 1822. E a gente trabalha aqui com o artigo 1822. Olha que coisa legal. Olha qual é a consequência da vacância. Perfeito? A declaração de vacância da herança não vai prejudicar herdeiros que legalmente se habilitarem. Então, significa dizer que existe um prazo para os herdeiros se habilitarem. Qual é o prazo? Olha que coisa. Decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do DF, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Então, olha que coisa legal. Os herdeiros podem se habilitar, mas depois do prazo de 5 anos, esse patrimônio vai incorporar o patrimônio do município do DF e, se estiver situado em território federal, vai incorporar território federal. Aqui agora nós finalizamos o nosso conteúdo de herança jacente e de herança vacante. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Me procure nas redes sociais. Forte abraço, Deus te abençoe, tamo junto, valeu!